Fronteiras. O que está acontecendo com as fronteiras? Tá? As fronteiras continuam fechadas. Esse fechamento das fronteiras é 100%? A fronteira está realmente fechada? Não. Tem gente entrando aqui todo dia, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria dar uma linha do tempo para vocês de tudo que aconteceu, que levou ao fechamento das fronteiras e levou a gente onde a gente está até agora, tá? Então, como vocês sabem, oficialmente o Covid começou a aparecer em novembro, dezembro de 2019, tá? Aqui na Austrália, o primeiro caso foi detectado no dia 25 de janeiro de 2020, no estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, e a gente começou a gradualmente fechar as fronteiras. A gente começou primeiro com a China, então ninguém podia entrar da China para cá, até a gente entender o que estava acontecendo, né? Depois disso, a Itália, a gente infelizmente fechou para a Itália, porque a coisa começou a ficar complicada lá. Depois disso, o Irã, se não me engano, e finalmente a gente fechou para todo mundo, de qualquer país, que tenha um visto temporário, tá? No dia 20 de março de 2020. Então, fazem 1 ano e 2 meses, literalmente, que a fronteira está fechada, ok? Bom, quando eu falo que está fechada, ela está fechada para quem tem visto temporário. Quem é residente permanente aqui na Austrália ou quem é cidadão, não importa se a pessoa nasceu aqui ou se é um cidadão que nem eu, por exemplo. Eu sou cidadã australiana, mas eu não nasci aqui. Não interessa se você é cidadão ou residente permanente, a fronteira está aberta. Então, se eu estivesse no Brasil hoje e eu quisesse voltar para a Austrália, eu poderia. Quem tem visto temporário que não pode entrar. Então, o que é visto temporário? Vistos como visto de turista, visto de estudante, visto até mesmo de sponsor para quem está trabalhando aqui, visto de graduando para quem estava estudando aqui e terminou de estudar e pegou esse visto, que é um visto que algumas pessoas podem pegar depois de se formar. Teve gente que foi viajar e foi pego fora da Austrália quando a fronteira fechou. Tem gente que está lá, está fora até agora, tá? Mas existem exceções e, como eu disse, a fronteira está aberta para residentes permanentes e cidadãos australianos. Por que nós fechamos a fronteira? A pandemia está controlada. Então, tem muita gente que olha para a Austrália e admira o que a gente fez, mas tem gente também que acha que nós fomos ingênuos e que essa é uma medida preguiçosa, né? Então, tipo, vamos fechar as fronteiras porque somos uma ilha, controlar tudo e aí a gente vê o que faz. Esse ver o que faz, a gente ainda está nessa situação. Então, agora a gente está entrando com vacinação, o programa de vacinação agora está pegando força, né? Porque, na nossa opinião, tem que ser uma solução conjunta. Sim, fechamos as fronteiras, controlamos as fronteiras, mas também temos que vacinar a população, porque a gente não vai poder ficar fechado para sempre, não existe isso. Mesmo quando houve a gripe espanhola, no começo do século passado, a Austrália fez exatamente em 1918 o que a gente fez ano passado. Fechamos as fronteiras e deixamos o mundo pegar fogo e depois gradualmente fomos abrindo para ver como é que dava. Né? Então, está na hora e o governo está sob uma pressão enorme de abrir controladamente, mas abrir, porque tem setores da economia que estão sofrendo com isso. O setor de turismo, o setor de bebidas e alimentos, o setor de educação internacional, obviamente. Nós temos todos vocês aí que estão querendo vir para cá estudar e não estão podendo porque a fronteira está fechada. Então, a indústria de educação internacional vale em torno de 40 bilhões de dólares por ano aqui na Austrália. Então, é um dinheiro que o país realmente não vai poder sobreviver sem para sempre, né? Mas não existe ainda um plano, o que a gente chama de um roadmap, que vai mostrando gradualmente como que a gente vai abrir as fronteiras. E o governo está sob uma pressão enorme. Como eu disse, a gente estava num almoço com o Treasurer, que é o ministro federal da economia, e todo mundo bombardeando ele de perguntas tipo, quando que nós vamos abrir? Porque não dá para continuar sem, tá? Mas por que estamos fechados? A gente praticamente não tem vírus aqui, tá? Os vírus que a gente tem chegam de pessoas que vêm de fora. Todo mundo que chega tem que ficar num hotel por 14 dias e é bem sério o negócio. Então, você chega de avião,
O exército busca as pessoas e a Polícia Federal buscam as pessoas no aeroporto, colocam as pessoas num ônibus, o ônibus leva as pessoas para um hotel e fica todo mundo lá com polícia na porta sem poder sair, tá? Então a gente vê, tem hotéis perto do nosso escritório, até no centro de Sydney, que são o que a gente chama de quarantine hotels. Então você passa na porta, tem guarda, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, e eu vejo os ônibus chegando e despejando o pessoal que acabou de chegar. Então, quem está chegando? Cidadãos australianos que estavam presos lá fora, residentes permanentes que estavam morando fora e agora resolveram voltar, e pessoas que podem entrar através de isenções, que a gente já vai falar, tá? Então, assim, por causa disso tudo, os casos que a gente tem são casos em hotel. Às vezes sai, né, dá uma vazada porque a gente chama de community transmission. Então, pessoas que trabalham nos hotéis, limpando, servindo, né, pessoal da segurança, às vezes esse povo pega o Covid e nessas pessoas saem na rua, vão para casa à noite, vão comer em restaurante, pegam transporte público e acaba acontecendo. Mas o que a gente faz é, a gente tem como nós não somos um país muito populoso, a gente tem um tracing, né, que é um rastreamento que a gente tem aqui. Então, todo lugar que a gente vai, você usa um QR Code, você login, você faz um check-in. Então, se, por exemplo, uma pessoa que estava com Covid fala, putz, eu estava trabalhando no hotel, eu peguei Covid, essa pessoa dá a lista de lugares onde ela esteve recentemente para o governo do estado, o governo olha todos esses check-ins onde a pessoa esteve e começa a rastrear e entrar em contato com as pessoas. Falar, você estava nesse restaurante no dia tal, teve uma pessoa que comeu no mesmo restaurante que apareceu com Covid, você agora precisa se isolar e se testar. O mais recente que a gente teve aqui em Sydney foi algumas 3 semanas atrás, onde a gente até deu um apelido para o cara, que ele ficou conhecido como Barbecue Man, porque foi uma pessoa, ninguém sabe como ele pegou o vírus, ele não passou perto de nenhum hotel, ele não viajou, ele não voltou de fora, mas ele pegou Covid e passou para a mulher. E ele, em 2 dias, ele andou por Sydney inteira. Então, assim, Sydney é bem grande em termos de uma cidade que é bem espalhada, tem poucas pessoas comparados com São Paulo, Rio de Janeiro, mas é uma cidade vasta. O cara foi de uma ponta da cidade para outra e indo em lojas onde vendia churrasqueira. E aí, depois que ele saiu dessas lojas, ele foi num açougue de luxo e num posto de gasolina comprar gás. Então a gente falou, meu, esse cara realmente estava querendo fazer um barbecue, um churrasco na casa dele. Então todo mundo ficou chamando ele de Barbecue Man. No fim das contas, a gente descobriu que ele trabalha numa empresa de investimentos e eles estão querendo comprar uma cadeia de lojas que vende churrasqueira aqui. Então, a gente está podendo, a gente está numa posição que a gente até faz piada das coisas, e a gente sabe que fora daqui a coisa não está tão boa. Nós, né, nossos conterrâneos aí do Brasil, a gente sabe que a coisa não está fácil aí, mas essa é a situação. Então a gente fica com aquela, é uma metade de alívio porque estamos bem, mas de preocupação e culpa porque a gente sabe aí que nossos parentes, família, amigos, clientes, a coisa não está boa aí, a gente sabe disso, tá? Bom, o que o Treasurer, né, o ministro da Economia, disse para a gente nesse evento quarta-feira? Ao invés de usar palavras como as fronteiras estão fechadas até o ano que vem, ele está usando linguagem onde ele diz, estaremos abrindo gradualmente até o meio do ano que vem, tá? Então isso é positivo. O que quer dizer que nada impede ele de abrir antes, se o programa de vacinação aqui funciona bem, se a coisa fora da Austrália também, todos os programas de vacinação de outros países, se todos eles também começarem a dar efeito, as pessoas se vacinarem e a gente realmente vê o número de infecções fora da Austrália diminuir, eu tenho certeza que eles estão contando com isso para abrir as fronteiras. Mas ele também disse, e quando eu digo ele disse, eu estava lá e ele estava no palco falando, o primeiro grupo a retornar serão estudantes internacionais. Por quê? Por causa desses 40 bilhões de dólares que eu falei para vocês que essa indústria gera aqui para a Austrália, tá? Então, nós não vamos receber turistas de um dia para o outro, pessoal, e a gente fica recebendo e-mail de gente do mundo inteiro falando, vocês fazem processo de visto de turista, eu quero ir para a Austrália. Essa semana mesmo eu recebi um de uma pessoa na África, eu falei, as fronteiras estão fechadas, não tem como eu te trazer para cá, a gente faz processo de visto de turista, mas nós não vamos fazer porque você não vai vir, né? Mas
os estudantes serão os primeiros, os turistas serão os últimos, tá? Uma outra coisa que eles falaram foi que o que eles querem é ver os estados e verem as escolas e universidades meio que trazendo pessoas autonomamente. Então, por exemplo, o governo de New South Wales está querendo começar um plano piloto de trazer um grupo de estudantes já agora em agosto. E aí o governo do estado que vai cuidar de onde nós vamos colocar essas pessoas, que quarentena, como que eles vão vir, porque a coisa é, a gente podia muito bem abrir para todo mundo e botar todo mundo que chega na quarantine, mas a gente recebe milhões de estudantes e visitantes todo ano. A gente não tem milhões de quartos de hotel para pôr esse povo todo em quarentena por 14 dias quando eles chegam. A gente está construindo centros de quarentena, porque se tem uma coisa que a gente tem aqui na Austrália é espaço vazio, tá? Então, a gente tem o Northern Territory, por exemplo, cuja capital é Darwin, eles têm uma quarantine facility lá, não é um hotel, mas é tipo um rancho, vai, e as pessoas estão ficando lá, e eles cada vez mais estão aumentando o número de chalés, são vários chalés, para cada vez receber mais pessoas, mas o governo não está interessado em ficar construindo essas coisas, porque custa dinheiro, tá? Então eles preferem esperar, perder dinheiro de um lado, mas não gastar de outro e ver como é que a coisa vai indo, mas não vai ser possível segurar isso para sempre, tá? Agora, uma coisa que talvez quem está aí no Brasil, principalmente, não saiba é as fronteiras estão realmente fechadas, tipo, ninguém entra na Austrália, como eu falei no slide anterior. Não, tem gente chegando todo dia, tá? Então, a gente traz pessoas que são parentes de residentes permanentes ou cidadãos, e quando eu digo parente, não adianta querer, eu sou residente permanente, eu quero trazer a minha avó. Não, é marido, esposa, companheiro, companheira e filhos, tá? Essas pessoas, se, por exemplo, eu estou aqui por alguma razão e eu deixei meu marido e meus filhos no Brasil, por eu ser cidadã, eu vou conseguir uma isenção para o meu marido e meus filhos entrarem aqui na Austrália porque eles são minha família. Eu vou conseguir trazer minha avó? Não. Meu vizinho? Também não, tá? Mas família, o que a gente chama de immediate family members, eu posso trazer. Então, essas pessoas estão chegando direto. Tem que ter uma papelada, tá? Existe um pedido de travel exemption, uma isenção de viagem, permissão de viagem, e isso é uma coisa que a gente faz diariamente aqui, tá? Nem assim é uma coisa garantida. Tem horas que o governo fala não e a gente fica doido da vida, porque o que eles estão fazendo é tentar segurar realmente o maior número de pessoas para entrar. Quem está dentro de uma lista que chama PMSOL, que é a Priority Migration Skills Occupation List, tá? E essas pessoas têm um visto de trabalho. Então a gente vive recebendo também e-mail da pessoa falando: eu sou engenheiro mecânico, eu vi que está nessa lista. Eu posso então ir para a Austrália? Não, não é só porque você está na lista que dá para entrar. Quem está podendo entrar? Pessoas nessa lista que têm visto de sponsorship ou um visto de trabalho temporário que chama número 400. Essas pessoas eu também tenho que pedir isenção, a gente manda papelada, mas eles têm mais sucesso de aprovação do que familiares de residentes permanentes, acreditem se quiser, tá? Então, essa lista, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu mostrar. Essa é a lista de profissões prioridade que a gente consegue trazer se a pessoa tem um emprego e um visto de trabalho aqui, tá? Então, como vocês podem ver, são poucas profissões e não está aumentando. O que o governo está fazendo, tá? O governo tem uma outra coisa que chama critical skills, que é quem trabalha com crianças, com idosos e deficientes, e agora, com o budget, eles colocaram quem trabalha em turismo, hotelaria, bebidas e alimentos. Por quê? Tá? Então, eles não estão aqui como priority skills, mas a partir do momento que o governo fala está faltando gente e entraram como critical skills legalmente, eu posso tentar trazer pessoas que também estejam trabalhando aqui nessa área ou que receberam uma oferta de trabalho e um visto de trabalho aqui, tá? Então a gente vai falar disso já já. Então, por que esses critical workers foram incluídos a turismo, hotelaria, bebidas e alimento? Porque hoje faz literalmente 1 ano e 2 meses que a gente não recebe nenhum estudante internacional, nenhum
mochileiro, nenhum turista. E o setor de hotelaria, turismo, bebida e alimentos, ele só funciona porque a gente tem pessoas que entram aqui com esses vistos e que são absorvidas pelo mercado de trabalho. Então, vocês vêm com visto de estudante, vocês podem trabalhar meio período. A maioria do pessoal ou vai trabalhar em construção ou vai trabalhar em restaurantes, cafés, hotéis e tudo mais. Quem vem com visto Working Holiday, que é um visto que países europeus podem ter, e a gente tem bastante brasileiros que vêm com esse visto porque tem dupla cidadania, italiano, português, espanhol, tudo mais. Essa pessoa vem com visto de 1 ano e pode trabalhar full time por 1 ano. Novamente, essas pessoas acabam se colocando no mercado de trabalho na área de construção, na área de hotelaria, restaurantes e tudo mais. E muitas vezes turistas entram aqui, não têm permissão de trabalho, mas aí decidem ficar e aplicam para um visto de estudante e acabam sendo absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, faz 1 ano e 2 meses que a gente não tem essas pessoas. Então, os donos de hotel, bar, restaurante, nightclubs, tudo que vocês imaginarem, cafezinho pequeno, restaurante enorme, as pessoas não têm gente suficiente para trabalhar. As pessoas estão. A gente recebe. Nós temos clientes que são empresas, né? A gente não cuida só de pessoas, a gente cuida de empregadores também, fazendo visto de trabalho para as pessoas que eles contratam. A gente tem bastante cliente que é restaurante, hotéis e bares, e as pessoas ligam para a gente quase chorando, falando: eu não consigo contratar ninguém. O nível de desemprego está tão baixo que já está igual ao que a gente estava antes da pandemia. Porque está todo mundo trabalhando de volta e não tem gente suficiente dentro da Austrália para pegar todos os empregos. A gente sempre foi um país e sempre vai continuar sendo um país que precisa de imigrantes, tanto temporários quanto permanentes, para trabalhar aqui. A gente só tem 26 milhões de pessoas e a nossa economia é uma das mais fortes do mundo. Então, não tem gente suficiente aqui para dar vazão a todos né, ao mercado de trabalho. Para piorar, o australiano está tendo menos filhos, cada vez menos, porque, again, né, economias desenvolvidas, o pessoal começa a ter menos filho, porque tanto o pai quanto a mãe trabalham e têm carreiras ou estudam, então a gente não vê tantas famílias com 3, 4 filhos, então a população não está crescendo, a gente sempre precisou de imigrantes para aumentar o produto interno bruto, e faz 1 ano e meio que não entra ninguém, então a gente está sofrendo nesses setores. Então o governo abriu para quem está aqui como estudante, trabalhando na área de hotelaria, bebidas, alimentos e turismo, essas pessoas vão poder trabalhar, já podem trabalhar full time, e elas entraram nessa lista de critical workers. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é um restaurante e eles têm um gerente de restaurante italiano que está preso na Itália desde março do ano passado. Então, a gente já tentou obter isenções para ele voltar e não conseguimos. Nós vamos agora tentar de novo. A gente já tinha desistido, tanto a empresa quanto nós, mas agora que a Hospitality entrou nessa lista, nós vamos tentar de novo e falar: eles ainda estão com uma vaga de gerente, não conseguem achar gente para tudo que eles precisam. Vamos trazer esse cara de volta, tá? Então essa foi uma grande mudança que aconteceu junto com o budget semana passada, tá? Outra coisa também, quem é da Nova Zelândia pode entrar aqui sem fazer quarentena e sem precisar de permissão. Isso começou em 18 de abril. Então, eu hoje posso ir para a Nova Zelândia, eu não preciso ficar em quarentena, não preciso pedir permissão, e quem é da Nova Zelândia vem para a Austrália da mesma maneira. A gente também, quando isso aconteceu, tivemos vários e-mails de pessoas falando: agora então, e se eu sair do Brasil e for para a Nova Zelândia e ficar lá 2 semanas, que é o mínimo, eu posso entrar na Austrália? Em teoria, sim, mas a Nova Zelândia também está fechada para pessoas que não são da Austrália. Então, isso, infelizmente, não fica possível, né? Se alguém conseguir entrar na Nova Zelândia de alguma maneira, aí fica lá 2 semanas e pode vir para cá. Mas a Nova Zelândia também está fechada, tá? Ok. A pergunta, então, que não quer calar é: quando? Quando as fronteiras vão abrir? Então, o governo disse no meio do ano que vem. Mas isso não quer dizer que é certeza que eles vão abrir, pode ser que eles abram depois, mas também pode ser que eles abram antes. Isso é uma data estimada, tá? Vai depender do quê, ok? Vai depender de como a gente está indo aqui dentro com o Covid, vai depender de como o mundo está indo com o Covid
e vai principalmente depender do nosso programa de vacinação interna, tá? O que aconteceu aqui? Lá atrás, como eu falei para vocês, a gente acha que houve as medidas foram preguiçosas, né? Então, fechamos as fronteiras e o povo deixou essa coisa da vacina rolar. Então, a gente não está precisando, deixa o pessoal da Europa comprar vacina porque eles estão com mais necessidade do que a gente. Manda vacina para a África, manda vacina para a Índia, não precisa vir para cá. Finalmente chegou, né? Começou a chegar gradualmente e o povo está em velocidade de minhoca para distribuir essas vacinas para a população. A população também não está com tanta pressa, porque não é uma coisa tipo, preciso tomar essa vacina, porque senão, se eu sair na rua, eu vou pegar esse vírus. Ontem, eu saí do escritório, fui fazer compras no centro da cidade, entrei no shopping, jantei, nem usei máscara, tá? Eu uso a máscara quando eu entro no ônibus, no trem, mas that's it. Porque realmente a gente não tem vírus, tá? Então, isso as pessoas estão ainda. Vou tomar vacina daqui a pouco e tudo mais. Primeiro abriram para as pessoas mais velhas e pessoas que trabalham em hospitais, na linha de frente, que trabalham nesses hotéis de quarentena. Depois abriram para quem tinha de 60 anos a mais. Depois abriram de 50 anos a mais. E agora a gente já está podendo fazer a reserva, né, ou fazer um appointment para ir tomar vacina quem tem de 40 anos para cima. Mas o que eles querem? Eles querem que todo mundo esteja vacinado até o final do ano, no máximo. Se a gente realmente conseguir fazer isso e tiver todo mundo vacinado até o fim do ano, e a coisa aí fora tenha melhorado, nada impede o governo de abrir antes. Mas eles já disseram, tipo, não vamos usar a data de meio de 2002, que é o fim do ano fiscal, né? O ano fiscal aqui é de 1º de julho a 30 de junho. Então, a gente está achando que eles... Está achando não, eles já disseram que eles programaram todo o orçamento da nação partindo da premissa que não vai abrir as fronteiras até o fim do ano fiscal, que é 30 de junho do ano que vem, tá? Mas tudo pode acontecer. A gente espera que o mundo melhore até lá e que as coisas melhorem para todo mundo.